Muito bem, vamos aqui à prática, não é? Vocês podem ver esse exercício de tonalidades. Nós vamos fazer 3 quadrados, um leve, um firme e um forte. E vamos começar a preencher o leve de uma maneira muito colocando pouquíssima força, pouquíssima intensidade no lápis, não é, para que ele não saia muito escuro. E a gente vai preenchendo como uma onda, não é, sem deixar falhas, sempre na mesma tonalidade, sempre numa direção só, sem colocar partes mais escuras que as outras, não é, ou seja, sempre nessa mesma tonalidade. E não pintando um pedaço aqui e acolá, tem que ser contínuo, né, contínuo e uniforme. No segundo quadrado, onde está firme, nós vamos começar a colocar um pouco mais de intensidade, como se fosse uma força média, não é? Seguindo o mesmo processo ali do leve, sem colocar, sendo um pouco mais forte, mas também não sendo tão forte assim, tão intenso. Uma força, uma intensidade média. Então, vendo aí, né, o mesmo processo. No terceiro quadrado, nós vamos começar a pintar com um pouco mais de intensidade, né, deixando o tom mais escuro, seguindo o mesmo procedimento, né, sem falhas, com a mesma intensidade, a mesma tonalidade e seguindo a mesma direção e contínuo, sem fazer um pedaço aqui e acolá. Aí vocês já podem ver, né, que com o lápis vocês conseguem, de acordo com a força que vocês colocam, fazer mais de uma tonalidade, não é? Então você vê aí, o leve, firme e forte, você vê a ideia de tonalidades e gradação tonal. Se você fizer isso com um lápis 6B, né, você consegue perceber que ele é um pouco mais escuro, devido a ele ser mais cremoso, e portanto ele consegue uma tonalidade mais forte, não é? Por exemplo, o leve do 6B parece o firme, e o firme do 6B parece o forte do 2B. Agora nós vamos aumentar um pouquinho o grau, né, fazendo essa escala de cinza, que é como se fosse um mais avançado, um nível mais avançado do exercício anterior. Vamos trabalhar com esses 10 quadradinhos, né, fazendo a escala do cinza que vai que fica entre o branco e o preto. Nós vamos começar ali, né, com aquele leve, aí ele vai aumentando gradativamente, não é, sempre um grau acima, né, um pouquinho mais escuro. Você consegue perceber aí que essa escala de cinza, né, ou escala de valor, ela mostra várias tonalidades que tem do cinza, e quando você vê um desenho profissional de luz e sombra, você vai perceber que essas tonalidades todas estão presentes naquele desenho, não é? O chiaroscuro é assim, você vai fazendo várias tonalidades do cinza, né, ou de luz e sombra, uma perto da outra, né? E aí você vai fazendo essa passagem, essa transição entre uma cor e outra, uma tonalidade e outra. Então, entre o branco e o preto, vão ter essas inúmeras tonalidades do cinza próximo a outra, fazendo a transição. E não é uma transição brusca, não é de uma muito, muito escura para uma muito clara. Não, sempre vai fazendo uma passagem gradativamente, pouco a pouco, né? Então vocês estão vendo aí como já dá para perceber que do branco até chegar nesse tom de cinza mais escuro aí já escureceu bastante, e ela continua escurecendo ainda mais, né? Que é semelhante ao que a gente viu lá naquela primeira imagem que eu mostrei no slide da gravura do Gustave Doré, né? Então você aplicando esse conceito aí da gradação tonal, da escala de cinza, você consegue aplicar com certeza esse conceito do chiaroscuro, ou do claro escuro, né? Esse contraste de luz e sombra. E por último, né, esse
Agora, né, o mais forte, que é o preto mesmo mais intenso. Vocês perceberam que o primeiro quadradinho não foi pintado justamente porque ele é o branco. Então, esse é o exercício que vocês têm que fazer para começar a aprimorar essa questão aí da gradação da tonalidade, não é? Aí vocês veem que o 2 equivale ao leve, o 6 que é o tom médio equivale ao firme, e o 10 que é o tom mais forte equivale ao preto, né? Ok. Agora vamos começar o terceiro, que seria um nível mais avançado, né? Que nós vamos trabalhar lá com aquela esfera, né? Com esse exercício de luz e sombra. A gente começa, né, fazendo o desenho de um círculo, né? Eu vou tentar fazer um círculo aí, não vai sair um círculo perfeito, mas pelo menos aproximado, né? Tentar fazer ele aproximado de um círculo. E aí, quando você olha para esse círculo, você vê uma forma bidimensional, né? Para ele ficar tridimensional, a gente precisa aplicar luz e sombra para dar volume. Aí então deixa de ser uma forma geométrica plana e vira uma forma geométrica analítica, se eu não me engano, né? Com volume. Então você escolhe de qual lado está vindo a luz, né? Eu escolhi para vir desse lado e naturalmente ali do outro lado vai aparecer uma sombra projetada. Lembra dos tipos de sombra que a gente falou naquele momento? Então aí tem uma sombra projetada, que é a sombra que o objeto causa na superfície que ele está, não é? Digamos que aí ele está sobre uma mesa, não é? Ou no chão, aí ele causa essa sombra projetada. E aí a gente delimita a parte onde vai ficar a sombra própria e não pinta todo, porque como vocês sabem, essa parte aí vai receber um pouquinho de luz refletida, né? Essa parte aí que eu deixei branca vai ser o reflexo. A luz que o ambiente vai refletir sobre o objeto, né? Então a gente deixa essa parte aí sem escurecer. E aí a gente começa a fazer, né, a parte que está mais na sombra, mais escuro, né? É isso aí que você chama de sombra mais intensa, né? A sombra própria do objeto nele mesmo, que o objeto causa nele mesmo. Aí você escurece, né? Vai sempre fazendo esse como se fosse uma meia-lua, que é para buscar acompanhar o formato da esfera, né? Esse exercício aí tem como fazer ele mais bem executado, só que eu estou apenas demonstrando aí como é que faz, né? E aí você tem aí um tom médio, né, que você chama de sombra média. Não recomendo fazer o esfumaçado com o dedo, né? Você começa a esfumaçar com o dedo, depois ele fica um desenho só de uma cor só, cinza, né? Você não percebe os contrastes. Então, antes de fazer o trabalho de esfumaçar, eu sugiro que você primeiro entenda a questão da gradação tonal, né? E depois você começa a praticar o esfumaçado, né? Pode ser feito até com um cotonete, né? Tem um material que chama esfuminho, que parece um tipo de lápis feito de papel, né? Para você esfumaçar, mas eu não recomendo esfumaçar com o dedo. Se não tiver o esfuminho, esfumace com o cotonete, né? E aí, o que eu digo primeiro é esse, né? Vai fazendo essas tonalidades uma perto da outra, né? Um preto, depois um cinza bem escuro, depois um cinza médio, aí depois você faz um cinza mais claro, né? Colocando um ao lado do outro, e depois você começa a fazer com que essas transições, né, essas passagens entre um cinza e o outro sejam praticamente imperceptíveis, né? Aí, ó, tá vendo aí que eu estou fazendo desaparecer, né, as passagens, fazer com que as passagens fiquem imperceptíveis e também escurecer mais, né, ali nessa parte ali do
da sombra mais intensa, né? E que é para aparecer ainda mais esse contraste, né? E aí você pode usar mais de um lápis, né? Se você tiver aí, né? No caso aí eu estou tentando fazer com um lápis só, porque é para mostrar, né, que para quem não tem muita variedade de lápis, né, que também dá para trabalhar, né, essa questão do chiaro escuro usando um lápis só, mesmo que seja o lápis mais simples, né, que é o HB que todo mundo tem, não é? Então, você vai ter lápis que vão desde o HB, o 2B, o 4B, né, 6B até o 8B e por aí vai, né? Como o mais comum é o HB, eu procurei demonstrar, né? Eu estou usando um 2B aí, né, que no momento estava sem HB, mas eu usei um 2B, que é o mais próximo, para mostrar que até com lápis simples é possível fazer, né? Até nessa parte aí da luz refletida, né, do brilho, do reflexo, você tenta deixar bem claro aí, né, deixar bem definido, né, delimitado o que é a separação entre a sombra e o seu objeto, né? Aliás, entre o objeto e a sua sombra projetada. Ok. Aí está a sombra projetada. A sombra própria, né, que eu já disse que era. Luz refletida. E a meia sombra, né, os tons médios, meio tons, que o pessoal acha que é comum chamar também, né? E essa parte branca aí que eu deixei é o que você chama de luz mais intensa, né? Aí você percebe aí, não é a gradação aí que você viu naquela escala de cinza, ela está presente aí nesse círculo aí, né? Eu deixei ele não muito bem acabado, mas tem outras imagens aí depois que ele está pronto. Então é isso, né? A gente fica por aqui. Vocês puderam ver aí como é através desses três exercícios aí, não é? Essa questão da gradação e da escala de cinza em um objeto fazendo a luz e sombra. Então é isso, a gente fica por aqui.